O coronel seguiu o cabo em silêncio naquela noite. Não por desconfiança de crime, mas porque algo não fechava. Um policial exemplar, conhecido por nunca errar, entrando escondido em uma casa abandonada no fim de uma rua sem iluminação. E quando o coronel percebeu quem estava com ele, entendeu que aquela noite mudaria tudo. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você gosta de histórias intensas, humanas e inspiradas em situações reais da polícia, se inscreva agora no canal Última Patrulha. Aqui, a gente vai além da ocorrência e mostra o que acontece por trás da farda. A história que você vai ouvir agora é ficcional, inspirada em situações reais, enfrentadas por profissionais da segurança pública. Nomes, locais e detalhes foram alterados, mas o drama retratado, infelizmente, é vivido por muitos. O Cabo Henrique era conhecido no batalhão por uma característica simples. Ele nunca dava problema. Nunca faltava ao serviço, nunca discutia ordens e nunca se envolvia em confusão. Em um ambiente de pressão constante, Henrique era quase invisível, exatamente por ser correto demais. Com mais de 30 anos de farda, o coronel Álvaro sabia que o silêncio excessivo também diz muito. Henrique chegava sempre antes do horário, conferia a viatura com atenção quase obsessiva e ajustava a farda como se aquela disciplina fosse a única coisa que ainda estivesse sob controle em sua vida. Com o passar das semanas, pequenos sinais começaram a surgir. Olheiras profundas, emagrecimento rápido e um olhar permanentemente distante, mesmo quando estava presente no batalhão. Nos dias de pagamento, enquanto os colegas comentavam contas, planos ou lazer, Henrique apenas guardava o comprovante no bolso e ia embora. Nunca falava da esposa, nunca falava dos filhos, nunca falava da própria casa. Outro detalhe chamou a atenção do coronel. O cabo nunca atendia o celular durante o expediente, nem mesmo nos intervalos. Era como se evitasse qualquer ligação, como se tivesse medo do que poderia ouvir do outro lado da linha. Em uma formatura mensal com a presença de familiares, o pátio estava cheio de crianças correndo, risadas e conversas. Henrique estava sozinho, em posição, olhos fixos à frente, ignorando tudo ao redor. Aquilo não era indisciplina, mas para um comandante experiente era um pedido de socorro silencioso. Dias depois, algo incomum aconteceu. Um relatório entregue fora do prazo, depois outro pedido para sair mais cedo do turno, sempre com a mesma justificativa curta e direta. Assunto pessoal, senhor. O coronel não questionou naquele momento, apenas observou, porque ele sabia que quando um policial começa a falhar exatamente no que nunca falhou, o problema quase nunca está no serviço, mas na vida. Foi ali que o coronel Álvaro tomou uma decisão que não estava em manual nenhum. Ele não iria agir como superior hierárquico, mas como observador. Decidiu seguir o cabo depois do expediente e descobrir, por conta própria, o que estava acontecendo. Naquela noite, o coronel Álvaro não vestia a farda de comandante. Usava roupas comuns, dirigia um carro simples e mantinha distância. Não queria ser visto. Não queria interferir. Queria apenas confirmar se o incômodo que sentia há semanas tinha fundamento ou se era apenas excesso de zelo de um homem velho demais para ignorar sinais. O cabo Henrique deixou o batalhão exatamente no horário. Não se despediu de ninguém, não fez desvios desnecessários e não parecia perceber que estava sendo seguido. O trajeto, a princípio, era comum. Ruas conhecidas, movimento moderado, comércio ainda aberto. Mas depois de alguns minutos, o caminho começou a mudar. As luzes ficaram mais espaçadas. O asfalto deu lugar a remendos mal feitos. Casas simples, muitas com muros baixos e portões enferrujados. O coronel manteve a distância exata para não levantar suspeitas. Anos de polícia haviam ensinado isso também. Henrique não parecia apressado. Dirigia com cuidado, respeitando cada sinal, como se qualquer erro pudesse trazer consequências maiores do que uma simples multa. Em determinado ponto, virou à direita em uma rua pouco iluminada, depois outra, e mais uma, até que a cidade pareceu ficar para trás. O coronel estranhou. Aquela não era uma rota comum para quem voltava para casa. Era um caminho de quem queria passar despercebido. O carro do cabo reduziu a velocidade e finalmente parou diante de uma construção antiga, quase invisível no escuro. Uma casa abandonada,
com o portão torto, janelas fechadas com tábuas e mato alto tomando conta do quintal. O coronel estacionou longe, desligou os faróis e observou. Por alguns segundos, pensou que Henrique estivesse sozinho. Mas então a porta traseira se abriu. Primeiro desceu uma menina, magra, usando um moletom grande demais para o próprio corpo. Depois, um menino menor, que segurava forte a mão do pai como se tivesse medo de soltá-la. O coronel sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido. Crianças não deveriam estar ali, não àquela hora, não naquele lugar. Henrique olhou para os lados antes de fechar o carro, como alguém que tem algo a esconder, mas não por culpa, por medo. Os três entraram na casa. O portão fez um rangido alto e depois voltou ao silêncio absoluto. O coronel permaneceu dentro do carro, tentando organizar os pensamentos. A primeira ideia que passou por sua cabeça foi a mais dura. Estaria aquele policial usando os próprios filhos para encobrir algo ilegal? Mas a experiência logo afastou essa hipótese. Nada naquele cenário lembrava atividade criminosa. Não havia movimentação estranha, não havia pressa, não havia tensão típica de quem faz coisa errada. O coronel decidiu se aproximar um pouco mais. Caminhou devagar até o limite do terreno e observou pela lateral da casa. Não havia energia elétrica. A iluminação vinha de uma lanterna e de algumas velas espalhadas pelos cômodos. Pela janela quebrada, ele viu colchões no chão, cobertores gastos e uma pequena mesa improvisada com panelas simples. Em uma das paredes, desenhos infantis estavam presos com fita adesiva, colorindo o concreto descascado. Aquilo não era um esconderijo. Era um abrigo improvisado. Um lugar onde alguém estava tentando sobreviver com o pouco que tinha. O coronel sentiu o peso daquilo tudo cair sobre ele de uma vez. O cabo Henrique, o policial exemplar, não estava fugindo de nada. Estava protegendo alguém. Estava protegendo os próprios filhos. Do lado de dentro, a voz do cabo era baixa, calma, quase sussurrada. Ele orientava as crianças a se deitarem. Perguntava se estavam com frio, se haviam comido o suficiente. O tom não era de um homem derrotado, mas de alguém que fazia o possível para manter a dignidade mesmo quando tudo ao redor havia desmoronado. O coronel recuou alguns passos. Sabia que ainda não era hora de se revelar. Precisava entender mais. Precisava ouvir a história completa antes de tomar qualquer decisão. Aquela noite, que começou como uma simples observação, havia se transformado em algo muito maior do que uma suspeita administrativa. Ali, diante daquela casa abandonada, o coronel percebeu que estava prestes a enfrentar não um problema disciplinar, mas uma verdade que colocaria à prova tudo o que ele acreditava sobre comando, justiça e humanidade. O coronel Álvaro passou aquela noite sem dormir. A imagem das crianças entrando naquela casa abandonada não saía de sua cabeça. Ele já tinha visto muita miséria em anos de polícia, mas aquilo o atingiu de forma diferente. Não era uma ocorrência registrada, não era um boletim. Não era algo que pudesse ser resolvido com uma ordem direta. Era um drama humano acontecendo longe dos olhos do Estado, dentro da vida de um homem que jurou proteger a sociedade. Na manhã seguinte, o coronel chegou mais cedo ao batalhão. Observou o pátio se encher aos poucos, ouviu o barulho conhecido das viaturas sendo ligadas, sentiu o cheiro de café forte vindo da copa. Tudo parecia normal, mas para ele nada estava. Quando o cabo Henrique chegou, cumprimentou como sempre, postura correta, olhar baixo, nenhuma mudança aparente. Se não fosse o que havia visto na noite anterior, o coronel jamais imaginaria que aquele homem dormia em uma casa abandonada com 2 filhos pequenos. Durante o turno, o coronel observou cada movimento do cabo. Henrique cumpriu todas as ordens, atendeu ocorrências simples, escreveu relatórios com cuidado. Em nenhum momento demonstrou nervosismo. Aquilo só tornava tudo mais difícil. Não havia como acusar, não havia como punir. Só havia uma verdade escondida atrás de um silêncio pesado. No fim do expediente, o coronel tomou uma decisão. Não iria seguir o cabo novamente. Não iria observá-lo de longe. Aquilo já tinha passado do ponto. Ele precisava falar com Henrique, não como comandante, mas como homem. Esperou que o pátio esvaziasse e chamou o cabo para uma conversa reservada.
Henrique entrou na sala com a mesma postura rígida de sempre. Sentou-se apenas quando autorizado. Manteve as mãos sobre as pernas, olhar fixo no chão. O coronel começou de forma direta, sem rodeios, mas também sem agressividade. Disse que estava preocupado, que havia notado mudanças, que sabia que algo não estava bem. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo e disse que estava tudo sob controle, que eram apenas problemas pessoais, que não queria envolver o serviço. A resposta foi educada, mas havia nela um desespero contido. O coronel então fez algo inesperado. Disse que sabia da casa abandonada. Disse que tinha visto as crianças. O efeito foi imediato. O corpo do cabo enrijeceu. Os olhos se encheram de lágrimas. Por alguns segundos, Henrique pareceu procurar palavras que não vinham. Depois, a postura caiu. Os ombros cederam. A voz falhou. Ele pediu desculpas repetidas vezes. Disse que nunca quis esconder nada por maldade, apenas por vergonha. O coronel pediu que ele se acalmasse. Disse que não estava ali para puni-lo. Pediu apenas que contasse a verdade. Henrique respirou fundo novamente e começou a falar, como se aquela história estivesse presa há meses dentro dele, esperando o momento certo para sair. Ele contou que a esposa havia adoecido rapidamente. Uma doença agressiva, diagnóstico tardio, tratamentos caros. Disse que tentou de tudo, pegou empréstimos, vendeu o que podia, atrasou contas. Quando ela morreu, ficou sozinho com 2 crianças pequenas e uma pilha de dívidas que o salário não cobria. O aluguel atrasou, a ordem de despejo veio e ele simplesmente não teve para onde ir. Henrique explicou que tentou esconder a situação o máximo possível. Não queria piedade. Não queria ser visto como fraco. Muito menos queria colocar os filhos em um abrigo. Preferiu ocupar aquela casa abandonada temporariamente, prometendo a si mesmo que seria só por alguns dias, até conseguir se reorganizar. Dias que viraram semanas. Enquanto falava, o cabo chorava em silêncio. Não era um choro de desespero, mas de alívio. Alívio por finalmente não estar mais sozinho com aquela verdade. O coronel ouviu tudo sem interromper. Cada palavra pesava mais do que qualquer infração disciplinar que ele já tivesse enfrentado. Naquela conversa, o coronel percebeu algo fundamental. Henrique não havia falhado como policial. Havia sido esmagado como ser humano. O regulamento não previa o que fazer quando um homem correto demais se recusava a pedir ajuda e preferia perder tudo a admitir que não dava conta sozinho. Antes de encerrar a conversa, o coronel pediu uma coisa simples. Pediu permissão para ir até a casa abandonada naquela noite. Disse que queria falar com as crianças. Henrique hesitou, mas acabou concordando. Não tinha mais forças para esconder nada. Quando chegaram à casa, a reação das crianças foi imediata. A menina se aproximou do pai com medo. O menino ficou atrás dele, segurando sua perna. O coronel se apresentou de forma calma. Disse que era amigo do pai deles. A menina, com voz baixa, perguntou se ele iria levar o pai embora. Aquela pergunta atingiu o coronel como um soco no estômago. Ali, diante daquelas crianças, o coronel entendeu que aquela história não era sobre disciplina nem sobre hierarquia. Era sobre escolha. E a escolha que ele fizesse dali em diante mudaria não só a vida daquele cabo, mas também a forma como ele enxergava o próprio comando. O coronel entrou na casa com cuidado, como quem pisa em um território sagrado. Não havia móveis de verdade, apenas o essencial para sobreviver. 2 colchões no chão, um fogareiro improvisado, algumas roupas dobradas com extremo cuidado em uma caixa de papelão. A tentativa de manter a dignidade era visível em cada detalhe. As crianças observavam tudo em silêncio. A menina segurava a mão do pai com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse a qualquer momento. O menino, mais novo, se escondia atrás das pernas do cabo, espiando o coronel com curiosidade e receio ao mesmo tempo. O coronel se abaixou para ficar na altura deles. Disse novamente que não estava ali para fazer mal a ninguém. Falou devagar, com voz firme, mas calma. Disse que era policial, mas também era pai. Aquela última frase fez a menina levantar os olhos. Foi ela quem começou a falar. Disse que o pai sempre dizia que aquela situação era temporária, que logo eles voltariam a ter uma casa de verdade. Contou que o pai acordava antes deles todos os dias,
Preparava o pouco café que tinha, arrumava as mochilas e os levava para a escola, mesmo que precisassem caminhar bastante. Disse que o pai sempre voltava cansado, mas nunca reclamava. A menina contou que algumas noites eram frias e que o pai usava a própria jaqueta para cobri-los. Disse que ele fingia não sentir frio, mas que ela sabia. Disse também que o pai pedia segredo, não por vergonha deles, mas porque tinha medo de perder o emprego e não conseguir mais cuidar deles. O menino, com dificuldade para falar, completou do jeito que podia. Disse que o pai prometia histórias antes de dormir, mesmo cansado. Disse que às vezes o pai chorava quando achava que eles estavam dormindo. Aquela frase fez o coronel fechar os olhos por um instante. Ele já tinha visto homens armados enfrentarem criminosos sem tremer, mas nada o preparara para aquele tipo de coragem silenciosa. Henrique tentou interromper os filhos, visivelmente constrangido, mas o coronel pediu que deixasse. Disse que era importante ouvir. As crianças continuaram. A menina contou que um dia o pai chegou machucado, não por causa do trabalho, mas porque havia feito bicos à noite para conseguir dinheiro. Disse que ele nunca reclamava, só dizia que era forte. Aquela revelação atingiu o coronel de forma profunda. O cabo não estava apenas cumprindo jornadas exaustivas no batalhão. Estava se sacrificando em silêncio para manter os filhos juntos, longe de abrigos, longe de separações forçadas. Não havia crime naquela casa. Havia amor, esforço e desespero. O coronel percebeu então que Henrique escondia até dele a parte mais pesada da história. Não queria parecer vítima. Não queria ser visto como alguém que não dava conta. Preferia ser julgado por morar em uma casa abandonada do que por admitir que precisava de ajuda. Antes de ir embora naquela noite, o coronel fez uma promessa simples às crianças. Disse que o pai delas era um bom policial e um bom homem. Disse que ninguém iria levá-lo embora. Disse também que as coisas iriam mudar. Não explicou como. Não deu detalhes. Mas falou com a certeza de quem já tinha tomado uma decisão. Ao sair da casa, o coronel caminhou alguns metros em silêncio. Ele sabia que, a partir daquele momento, qualquer decisão baseada apenas em regulamento seria uma covardia. A situação exigia liderança, não punição. Exigia humanidade, não burocracia. Naquela noite, o coronel não dormiu. Pensou em quantos outros Henriques existiam na corporação. Homens e mulheres que vestiam a farda todos os dias enquanto a própria vida desmoronava fora do alcance das câmeras e dos relatórios. Pensou no peso da autoridade e na responsabilidade de usá-la para proteger, não para esmagar. Ao amanhecer, ele já sabia exatamente o que faria. Não seria um favor, não seria caridade. Seria um ato de comando. Um comando que não constava em nenhum manual, mas que definiria quem ele era como líder. Na manhã seguinte, o coronel Álvaro entrou no quartel mais cedo do que o habitual. Não chamou assessores, não convocou reunião formal, não deixou nada registrado naquele momento. Sabia que certas decisões, antes de virarem papel, precisavam primeiro virar consciência. Ele passou pelo pátio, observando a rotina seguir normalmente. Policiais se apresentando, viaturas sendo checadas, ordens sendo cumpridas. Tudo funcionava como sempre, mas para o coronel, nada estava igual. Depois do que tinha visto, ele não conseguia mais enxergar aquela engrenagem sem pensar nas pessoas esmagadas entre seus dentes. Chamou Henrique novamente à sala. O cabo entrou tenso, esperando o pior. Estava preparado para a advertência, processo administrativo ou até afastamento. O coronel percebeu isso no olhar. Pediu que ele se sentasse e falou com clareza. Disse que não haveria punição. Disse que ninguém além dele precisava saber dos detalhes daquela situação. Disse, porém, que algumas mudanças precisariam acontecer imediatamente. Henrique ouviu em silêncio, sem entender direito. O coronel explicou que o cabo seria transferido temporariamente para um turno mais estável, sem prejuízo salarial. Explicou que existia um imóvel funcional desocupado, que poderia ser usado enquanto a situação fosse regularizada. Não apresentou aquilo como ajuda pessoal, mas como procedimento administrativo possível dentro das normas, ainda que raramente utilizado. O cabo tentou recusar. Disse que não queria privilégios. Disse que outros colegas talvez precisassem mais. O coronel foi firme. Disse que aquilo não era privilégio,
era responsabilidade do comando garantir que um policial tivesse condições mínimas de exercer a função. Disse que um homem preocupado em proteger os filhos não pode ser cobrado da mesma forma que alguém com a vida estabilizada. Henrique chorou, não de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, sentiu que não precisava carregar tudo sozinho. O coronel deixou claro que aquela solução não apagava os problemas financeiros, mas criava espaço para que ele respirasse e se reorganizasse. Nos dias seguintes, tudo foi feito com discrição. A mudança aconteceu sem alarde. Nenhum comentário no pátio, nenhuma explicação pública. Para os demais, tratava-se apenas de uma realocação comum. Para Henrique e os filhos, era a diferença entre sobreviver e começar a viver novamente. O coronel também tomou outra decisão silenciosa. Criou, dentro do comando, um canal informal de apoio para policiais em dificuldade extrema. Não era um programa oficial, não tinha nome, não tinha divulgação. Mas passou a existir. Um espaço onde problemas humanos poderiam ser tratados antes de virarem tragédias funcionais. Ao visitar o imóvel funcional pela primeira vez, o coronel encontrou as crianças correndo pelo corredor, rindo, explorando cada canto como se fosse um palácio. Não havia luxo, mas havia luz, água, segurança. A menina agradeceu com um abraço tímido. O menino sorriu, como quem finalmente entendia que o medo tinha ficado para trás. Henrique tentou agradecer mais uma vez. O coronel interrompeu. Disse que aquilo não era um favor pessoal. Disse que um comandante só falha quando finge não ver. E que ele havia visto, nada mais. Com o tempo, o cabo voltou a sorrir. Recuperou o peso, o foco e a confiança. Seus relatórios voltaram a ser impecáveis. Sua postura continuava correta. Mas agora havia algo diferente. Havia esperança. E isso refletia diretamente no serviço. O coronel sabia que aquela decisão poderia ser questionada se viesse à tona. Mas também sabia que liderança de verdade não se mede apenas por números, estatísticas ou cumprimento frio de normas. Às vezes, liderar é escolher proteger quem protege os outros. Por algumas semanas, tudo pareceu seguir em silêncio. O cabo Henrique voltou à rotina, agora com semblante mais firme, mais presente. As crianças passaram a frequentar a escola com regularidade, e a vida, aos poucos, retomava uma aparência de normalidade. Mas dentro de uma instituição grande, decisões raramente permanecem invisíveis por muito tempo. O primeiro comentário surgiu de forma sutil. Um sargento perguntou, sem malícia aparente, por que o cabo havia mudado de turno tão rápido. Outro comentou sobre o imóvel funcional que havia sido ocupado depois de tanto tempo fechado. Nada explícito, nada acusatório, apenas curiosidade. E curiosidade dentro de quartel se espalha rápido. O coronel sabia que aquela hora chegaria. Sabia também que não podia voltar atrás. Quando foi questionado oficialmente por um superior sobre a realocação do cabo, respondeu de forma técnica, usando os próprios termos do regulamento. Disse que a decisão havia sido tomada visando a manutenção da eficiência operacional e o bem-estar psicológico do policial, fatores diretamente ligados ao serviço prestado à população. A resposta foi aceita, mas não sem resistência. Houve olhares desconfiados, comentários de corredor, insinuações de favorecimento. Alguns acreditavam que Henrique tinha algum tipo de ligação especial com o coronel. Outros diziam que aquilo abriria precedentes perigosos. O coronel ouviu tudo em silêncio. Não se defendeu, não se explicou além do necessário. Henrique percebeu a mudança no clima. Voltou a ficar retraído por alguns dias, com medo de que sua situação voltasse a causar problemas. Procurou o coronel e se ofereceu para abrir mão do imóvel funcional. Disse que não queria ser o motivo de conflitos internos. O coronel foi direto. Disse que liderança não se faz agradando a todos. Disse que a responsabilidade por aquela decisão era exclusivamente dele. Com o passar do tempo, algo inesperado começou a acontecer. Outros policiais passaram a procurar o comando, inicialmente de forma tímida. Um relatou dificuldades financeiras graves, outro, problemas familiares que estavam afetando o rendimento no serviço. Pela primeira vez, pessoas que sempre esconderam suas fragilidades começaram a falar. O coronel percebeu que aquela situação tinha escancarado algo maior. O problema não era um cabo morando em uma casa abandonada.
O problema era uma cultura inteira que exigia força constante, mas não ensinava como pedir ajuda. A decisão que parecia isolada começava a gerar impacto silencioso dentro do batalhão. Nem todos aprovaram. Houve quem criticasse duramente, dizendo que polícia não era lugar para fragilidade. O coronel discordava. Para ele, fragilidade ignorada vira erro operacional, vira afastamento, vira tragédia. Ele já tinha visto isso acontecer mais vezes do que gostaria. Em uma reunião de comando, o coronel foi questionado diretamente sobre seus métodos. Respondeu com calma. Disse que disciplina e humanidade não eram opostas. Disse que um policial equilibrado protege melhor a sociedade do que um policial exausto e desesperado. Não convenceu a todos, mas deixou claro que não voltaria atrás. Henrique, por sua vez, passou a ser visto de outra forma pelos colegas mais próximos. Alguns se aproximaram em silêncio, oferecendo ajuda, comida, apoio. Outros mantiveram distância. O cabo aceitava tudo com discrição. Não se vitimizava. Apenas seguia trabalhando, agora com a segurança de quem não precisava mais esconder os filhos do mundo. O coronel sabia que aquela decisão teria reflexos por muito tempo. Sabia que poderia custar promoções futuras ou apoio interno. Mas também sabia que se tivesse ignorado aquela situação, nunca mais conseguiria se olhar no espelho com a farda que vestia. Aquela história, que começou com uma simples desconfiança, havia se transformado em um teste real de comando. E o coronel entendeu, talvez tarde, que todo líder, em algum momento, precisa escolher entre ser apenas chefe ou ser lembrado como alguém que fez a coisa certa. Meses se passaram desde a noite em que o coronel seguiu o cabo até aquela casa abandonada. A cidade continuou com seus problemas. As ocorrências não diminuíram e a rotina policial seguiu exigente como sempre. Mas algo havia mudado, silenciosamente, dentro daquele batalhão. O cabo Henrique já não era mais o homem que evitava olhar nos olhos. Continuava discreto, mas agora havia firmeza em sua postura. As crianças estavam bem, adaptadas à nova rotina, frequentando a escola e recuperando aquilo que haviam perdido sem entender direito. A sensação de segurança. O imóvel funcional não era definitivo. Henrique sabia disso, mas agora ele tinha tempo. Tempo para negociar dívidas, tempo para planejar, tempo para respirar. Coisas simples que, quando faltam, transformam qualquer pessoa em sobrevivente. E um policial sobrevivendo no limite não protege ninguém da forma que deveria. O coronel observava tudo à distância. Não buscava reconhecimento. Não contava aquela história a ninguém. Para o mundo externo, nada de extraordinário havia acontecido. Nenhuma medalha foi entregue. Nenhuma nota oficial foi publicada. Mas dentro dele, aquela decisão tinha um peso que nenhuma promoção poderia igualar. Em uma conversa informal, um jovem soldado perguntou ao coronel o que era ser um bom comandante. O coronel pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que ser comandante é cobrar quando precisa cobrar, mas também saber enxergar quando alguém está caindo em silêncio. Disse que autoridade sem empatia vira apenas poder vazio. Com o tempo, o canal informal de apoio criado pelo coronel passou a funcionar quase sozinho. Não tinha nome, não tinha sala, não tinha horário fixo. Mas existia. E isso fez diferença. Problemas começaram a ser tratados antes de virarem tragédias. Não todos. Nunca todos. Mas alguns. E às vezes, um já é o suficiente. Henrique nunca esqueceu daquela noite. Nunca esqueceu o momento em que achou que perderia tudo. Nunca esqueceu a pergunta da filha, com medo de que levassem o pai embora. Aquela pergunta passou a guiá-lo todos os dias, não como peso, mas como responsabilidade. Anos depois, quando o coronel já estava próximo da reserva, cruzou com Henrique no pátio. O cabo o cumprimentou com respeito, como sempre. Mas dessa vez, havia algo a mais naquele gesto. Havia gratidão. Não expressa em palavras, mas visível no olhar. O coronel entendeu ali que comandar não é apenas manter ordem. É assumir o risco de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É entender que, por trás da farda, existe gente. Gente que sente, que erra, que sofre e que muitas vezes só precisa ser vista. Essa história é ficcional, inspirada em situações reais vividas por profissionais da segurança pública.
Ela não fala apenas de polícia. Fala de humanidade. Fala de escolhas. E lembra que, às vezes, a maior autoridade não está em punir, mas em proteger quem também protege os outros. Se essa história te fez refletir, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal Última Patrulha. Aqui, a gente conta histórias que vão além da ocorrência e mostram o lado invisível da justiça.